Nos regimes presidencialistas, o presidente exerce a chefia do Poder Executivo. No caso do Brasil, ele é eleito a partir do voto direto com duração de mandato de 4 anos, podendo ser reconduzido ao cargo através de uma reeleição. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para nos incentivar a continuar criando conteúdo educativo aqui para o YouTube. Segundo a Constituição Federal de 1988, para concorrer ao cargo, é preciso ter idade mínima de 35 anos, ser brasileiro nato, ter pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral no território brasileiro, não ter substituído o atual presidente nos 6 meses antes da data marcada para a eleição. Além disso, conforme a legislação eleitoral, é preciso estar filiado a um partido político. As atribuições do presidente do Brasil estão escritas na Constituição Federal de 1988, que é o documento que elenca e limita os poderes e funções do Estado brasileiro. O presidente pode sancionar ou rejeitar as leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Pode propor emendas à Constituição e projetos que serão avaliados tanto na Câmara quanto no Senado. Cabe ao presidente nomear e exonerar os ministros de Estado, dirigir a administração federal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos conforme a Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Pode emitir decretos sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Decreto sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, nos órgãos instituídos em lei. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Nomear, desde que aprovados pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, bem como nomear os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, conforme determina a lei. Nomear os ministros do Tribunal de Contas da União, nomear os magistrados nos casos previstos na Constituição e o Advogado-Geral da União. Nomear membros do Conselho da República, conforme o artigo 89, inciso 7 da Constituição. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Prover e extinguir os cargos públicos federais, conforme a lei. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62 da Constituição. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, conforme previsto na Constituição.